Vamos lá, Eduardo, por favor. 10 minutos para cada um, porque está todo mundo com o horário apertadíssimo, mas vai dar certo. Tá. Deixa eu pegar aqui. Me diga só se vocês estão vendo a apresentação. Sim. Só um pouquinho. Está em modo apresentação, certo? Tudo bem. Like to thank you for the invitation. Eu gostaria de agradecer pelo convite e eu sei que nós temos uma oportunidade para fortalecer as parcerias entre a Alemanha e o Brasil. Então, eu vou lhes dar uma breve descrição do que nós achamos que seria o potencial. Eu sou do Centro Brasileiro de Energia e Materiais, o CNPEM, que fica a 100 quilômetros de São Paulo. Nós somos uma unidade de tecnologia certificada no Brasil, e nós trabalhamos com um contrato com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações no Brasil. Temos 4 laboratórios no Brasil, o Sirius, LNBio, LNLS e o LNBR. Eu sou diretor do LNBR de biorrenováveis. A CNPEM tem impacto diferente em diferentes setores: energia, saúde, agricultura e meio ambiente, indústria. Eu quero salientar o setor industrial. Bem, o CNPEM também está no ecossistema de inovação e nós temos um raio de uns 120 quilômetros com o centro na cidade de Campinas. O triângulo preto é a CNPEM e os vermelhos são os centros de pesquisa, 9 ou 10, e temos 3 instituições aqui com os triângulos grandes. Nós vemos os setores industriais nestas regiões. Nós temos 3 aeroportos grandes e aqui o Porto de Santos embaixo. 25% do fluxo comercial do Brasil passa pelo Porto. E nós temos também as plantas de cana-de-açúcar, que são tão importantes na fala de hoje. Tudo isso fica a 1 hora da CNPM. O centro que nós temos que enfrentar é que nós sabemos que é difícil o transporte e também existe uma percepção de que a demanda dos petroquímicos vão aumentar mais rapidamente do que a demanda pela energia. Nós sabemos que o papel da produção industrial foi muito importante, mas agora estamos nos perguntando sobre o impacto ambiental. Nós vemos aqui a nossa biomassa no Brasil, abundante, que é diversa e tem é competitiva do ponto de vista de custos, e também temos biodiversidade, temos extratos de plantas, micro-organismos tão importantes. Bem, aqui a LNBR aqui tem o foco na biomassa e seus resíduos, passando pela biorrefineria e depois a energia e bioquímicos, chegando a um novo modelo de produção mais sustentável. Isso abre mais oportunidades para produtos de consumo. Nós temos materiais avançados, etc, etc. E agora, se olharmos para aqui, nós somos agnósticos em termos de biomassa, nós temos opções diferentes se fôssemos exportá-los, como pelo Brasil. Se o Brasil fosse exportar, podem ser aplicados na indústria, agricultura e nós queremos colocar o foco nas plataformas biológicas de alto desempenho e de relevância industrial.
Nós trabalhamos com 3 pilares. Queremos entender a matéria biológica nos níveis atômicos e moleculares, desenvolver tecnologias de conversão bioquímica e desenhar e integrar processos na escala das plantas piloto. Nós também temos grupos que fazem avaliações ambientais e tecnoeconômicos e análise do ciclo de vida. Nós somos credenciados como uma unidade de biotécnica e então eu gostaria de mostrar para vocês algumas das nossas competências principais que nós achamos que são muito avançadas, ou seja, a compreensão que nós entendemos sobre a biologia molecular estrutural. Agora, alguns focos principais da nossa unidade: a harmonização de modelos para emissões de gases de efeito estufa, comparando modelos do Canadá, Brasil e na Europa. Isso é muito importante para o desenvolvimento de biocombustíveis. Recentemente, nós também completamos um projeto com o Fundo Ambiental Global e para a utilização dos resíduos da cana-de-açúcar para a produção de eletricidade, reduzindo os gases de efeito estufa, as emissões. Agora, do lado mais científico, nós lançamos a base de uma plataforma bioquímica, a Nature Chemical Biology, que foi vista como algo inovador. E nós também trabalhamos com companhias e nós publicamos no JBC artigos sobre enzimas industriais, trabalhando com um parceiro americano neste desenvolvimento. Aqui eu gostaria de salientar o resultado específico no eixo Y, concentração de enzimas, e horizontal, o recorde mundial para uma instituição de pesquisa vem da Finlândia, é de categoria mundial. O que nós fizemos foi desenvolver um coquetel de enzimas para a produção de etanol, segundo a tecnologia baseada em resíduos. Tem um desempenho 2 vezes melhor do que VTTs, e se considerarmos as companhias de lideranças, bem, nós nunca sabemos qual é o número exato, mas a vantagem deste coquetel brasileiro é que ele foi adaptado para a biomassa brasileira e o ambiente brasileiro. E, então, tem bons custos em termos de competitividade. Nós queremos fazer uma fabricação no local e isso foi feito com um desenho racional, com uma cepa pública, uma linhagem pública, e foi testado para condições industriais. Nós também estamos aumentando isso. Nós temos uma planta piloto numa escala semi-industrial, temos parceiros para trabalhar com biocombustíveis avançados, também temos startups trabalhando com bioprocessos conosco, também estamos abertos a outras áreas, com uma empresa americana, e também estamos expandindo com parceiros para bioquímicos com parceiros chineses. Então, a nossa planta chega a 300 litros e está desenhado para ser um sistema científico para testagem e para facilitar a transferência das tecnologias. Por favor, lembrem-se deste slide da minha fala. As competências do NBR são a bioplataforma e a biocatálise. No futuro, consideramos a importância da descarbonização e as tendências que queremos seguir. Agora, isto resume as parcerias. Nós achamos que estamos bem colocados para estar na fronteira da biocatálise. E nós também temos a mecânica quântica e simulações
nós temos criomicroscópios e também trabalhamos com as propriedades dos mecanismos da matéria biológica. A combinação dessas competências é bem única em termos das instituições mundiais, e este é o meu último slide. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de falar e passar a mensagem que estamos aqui para acelerar a transição de uma produção baseada em fósseis, em energia fóssil, para um modelo baseado em biologia. Nós queremos usar recursos renováveis e biológicos e reduzir os impactos ambientais. Muito obrigado. Excelente apresentação. Desculpe a pressão do tempo, mas você foi perfeito. Muitíssimo obrigada. Essa apresentação também vai estar disponível. Professor Ueckelbarger, please, I would like to ask kindly if you could allow Dr. Kleber Soares to make a short presentation before you so that you have more time and more relaxed presentation. Is that okay for you? Thank you very, very much. Kleber, então, agora a sala é sua. Yeah, of course. 10 minutos, por favor. Ok, muito obrigado, Bia. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar rapidamente aqui a nossa anfitriã, a Maria Beatriz Costa, organizadora e idealizadora desse evento fantástico que é o Green Rio 2020. Cumprimentar o meu colega Eduardo Couto, é sempre bom reencontrá-lo, e cumprimentar também o professor Ueckelbarger. Eu vou trazer aqui um pouco da fala, da visão do nosso Ministério da Agricultura, e trazer um pouco da perspectiva posta pela nossa ministra Elis Cristina, nosso secretário Fernando Camargo, sobre o componente do potencial do uso industrial da biomassa, né, de biomassa como um todo, em três camadas ou em três linhas. Primeiro, falar um pouco aí sobre a perspectiva em termos de áreas e aplicações de biomassas e seus derivados na indústria. O segundo, em termos de oportunidades, né, que nós temos aí de aplicações, uso e outras derivações de biomassas, essencialmente a partir do componente agrícola. E o terceiro, aplicações, digamos assim, práticas de transformação desse conhecimento que o Brasil e que o mundo tem, de forma destacada a Alemanha tem, em transformar biomassa em riqueza. Bom, em termos de desafios e oportunidades, nós temos que sinalizar que quando nós falamos de biomassa, não temos dúvida de que a biomassa é essencialmente componente derivado de cultivo, né, ou da produção derivada essencialmente do solo, seja ela a partir de derivados de planta, ou derivados de animais, ou derivados de micro-organismos, dentre outros e outros elementos. Ou seja, não temos dúvida de que o grande componente da bioeconomia lato sensu, claro, da biomassa, é derivado das atividades essencialmente agrícolas ou correlatas, seja para fins de fibra, seja para fins de produção de energia, seja mesmo para fins de produção de alimentos e derivados desses componentes. Por isso, o Ministério da Agricultura tem olhado desafios e oportunidades não só em aplicações de biomassa, como também de outros temas, né? Como o secretário Fernando Schwanck comentou no início e na abertura desse evento, como o tema relacionado a bioinsumos. Nós lançamos agora em maio, no dia 27 de maio, o Programa Nacional de Bioinsumos, que está de vento em popa no Brasil, inclusive com repercussão no mundo, inclusive na própria Alemanha. É um exemplo clássico disso. Após o lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos, grandes companhias como a BASF, né, que tem sua sede na Alemanha, reveu o seu programa de produção de ativos biológicos no Brasil, porque viu a oportunidade transformadora de geração de riqueza. Outras linhas que nós estamos atuando são nas linhas associadas à biologia avançada aplicada à adição e agregação de valor no componente da biomassa, como o professor Eduardo comentou, o uso e a transformação de edição gênica, a utilização de ferramentas de biologia, de biotecnologia, de nanotecnologia e outras linhas de atuações em biologia avançada. Da mesma forma, estamos olhando com muita atenção no Ministério da Agricultura para o componente de biocombustíveis, né, seja derivado de cana-de-açúcar, seja derivado de pião manso ou de outros produtos e matérias-primas que sejam cultivados, no caso das plantas, ou mesmo de origem animal, no caso de gorduras e sebo de modo geral. E estamos olhando com muita atenção também para o componente de biomassa a partir da nossa base, nossa matriz de recursos genéticos. Haja visto que o Brasil,
né, possui praticamente 20% da biodiversidade, ou da mega biodiversidade do planeta, e isso tem um potencial em transformar a riqueza, especialmente na lógica de exploração sustentável da biomassa da nossa mega biodiversidade. Bom, dito isso, é importante nós termos a clareza também de que quando nós falamos de biomassa, quando nós falamos de bioeconomia, o principal elemento embutido nisso chama-se carbono. Carbono e carbono. Tudo que nós derivamos a partir do uso da bioeconomia e aplicação da bioeconomia, a molécula essencial seja carbono, seja para fins de biomassa, seja para outros fins. Para isso, nós estamos olhando o componente de oportunidades de negócio, de adição de valor e desenvolvimento de novos ativos e novas tecnologias derivadas da biomassa em alguns grandes componentes, como, por exemplo, o uso e ampliação da biomassa na matriz energética brasileira, matriz energética renovável, destaque que hoje, no Brasil, praticamente mais de 80%, hoje estimamos aí que 83% da matriz energética brasileira seja suportada por energias renováveis. Dentre as energias renováveis, quase 10% são essencialmente derivados de biomassa e biogás, mas nós temos uma oportunidade, tanto no Brasil quanto no mundo tropical, de subir esse patamar. Por quê? Porque nós temos um volume gigantesco de bilhões de toneladas de biomassa derivada dos nossos cultivos. Da mesma forma, aplicação, como eu citei, na linha de bioinsumos derivados de biomassa, como biodefensivos, como biofertilizantes, aplicações associadas à nutrição animal. Nós temos um rebanho só de bovinos no Brasil de mais de 200 milhões de cabeças, temos bilhões de cabeças de frangos, e nós precisamos produzir cada vez mais proteína. O mundo passa por um momento de fome crônica. Na virada desse ano, 2020 para 2021, há uma expectativa de que tenhamos aí próximo de 1,5 bilhão de pessoas passando fome. Então, é essencial aproveitarmos as nossas biomassas para converter ela, de alguma forma, em proteína, principalmente proteína de origem animal, seja carne, seja leite, ou seja derivados de carne, derivados de leite. Dessa linha de nutrição, nós temos que olhar também oportunidades da biomassa também para a geração de alimento, ou alimentação humana de forma direta, como, por exemplo, componentes nutracêuticos, componentes de saúde, componentes alimentares, e nós sabemos que já há pesquisa, já há tecnologia no Brasil, como, por exemplo, a Embrapa Agroenergia desenvolveu uma linhagem, aprimorou, melhor dizendo, uma linhagem de microalgas que são hiperprodutoras de beta-caroteno. E beta-caroteno é o precursor de vitamina A, e nós temos deficiência de vitamina A nos trópicos, de modo geral. Então, por que não investirmos? E o Ministério da Agricultura está fortalecendo nessas linhas alternativas de biomassa com outras aplicações, com aplicações nutricionais. Da mesma forma, na linha industrial, o professor Eduardo comentou várias, mas eu queria destacar aqui a oportunidade de uso de biomassa na linha industrial para aplicações têxteis. Nós temos a oportunidade infinita de uso de fibras, uso de biomassa para desenvolvimento de novos tecidos, desenvolvimento também de enzimas para melhorar a qualidade, a textura, a elasticidade do tecido, e outras linhas com a aplicação de derivados de biomassa para comestíveis, para cosméticos, para perfumarias. Nós temos aí uma oportunidade de explorar álcools e as substâncias aromáticas, de modo geral, com alto valor agregado, especialmente para cosméticos finos e para perfumaria. E, seguindo a sequência, por que não explorarmos a nossa biomassa em cima da mega biodiversidade do país, que é o nosso Brasil, para desenvolvimento de farmacêuticos, desenvolvimento de drogas, novas moléculas, desenvolvimento de antibióticos, como alguns colegas de algumas instituições já estão fazendo, e, da mesma forma, utilizar esses derivados de biomassa para aplicações terapêuticas, como, por exemplo, nós temos tecnologia no Brasil, desenvolvida pela Embrapa Floresta, em parceria com a Klabin, de desenvolvimento de curativos a partir de fibra de eucalipto e outras fibras, entre outras e outras abordagens, como, por exemplo, pele artificial. Numa visão de futuro, eu queria encerrar, Bia e colega, dizendo que nós não temos dúvida, que o futuro da humanidade passa por 3 elementos: agricultura, lato sensu, ou seja, tudo que é derivado do solo, o bio, no sentido amplo, e aí biomassa está contido nisso, e o dígito. A combinação e a alavanca que o dígito e as ciências digitais darão para a agricultura e para a exploração sustentável dos nossos recursos genéticos e a geração de riqueza a partir de biomassa será inequívoca na história da humanidade. Essas são as minhas considerações. Agradeço mais uma vez
né, pelo convite e seguimos aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, Kleber. Você está falando do salto, do grande salto que você escreveu tão bem outro dia. Eu acho que é isso que você está se referindo. E o Brasil está pronto para dar esse salto. Muito obrigada. Eu agradeço muito, agradeço Eduardo, Kleber. Agora, por favor, professor Ankelbach, the floor is yours. I'm sorry for this changing, but I'm sure that you're A going palavra é sua. Eu tenho certeza que o senhor vai fazer uma excelente apresentação. Muito obrigado pelo convite e me dar a oportunidade de falar de projetos no Centro de Processamento Tecnológico de Biorefinaria. Eu tenho o apoio do Ministério Federal de Educação e Pesquisa e Ministério da Agricultura. Nós construímos uma unidade piloto para fazer um projeto piloto de biorrefinarias, ou seja, o tratamento de biomassa, transformação química e biotecnológica, mas também no processo downstream dos produtos que você tem produtos especificados para várias aplicações, alimentação, etc. Nós estamos, então, diminuindo o fosso entre a indústria e os projetos pilotos. Eu vou falar um pouco da configuração das biorrefinarias. Há duas estratégias. A primeira, chamada bottom-up, de baixo para cima, ou seja, você utiliza unidades já existentes, vamos dizer, amido, plantas de etanol, cana-de-açúcar, e aí você coloca outro processo ali. E a abordagem top-down, de cima para baixo, onde você constrói uma unidade completamente nova e com sistemas de biorrefinarias para a lignocelulósica ou, por exemplo, para insumos animais. Temos 3 opções. Você pode produzir químicas, ou seja, as moléculas são exatamente as mesmas, mas elas são baseadas em biomassa. Você pode também químicos inteligentes, que também são quimicamente idênticos, porém tem um beneficiamento, são as enzimas, que são mais seletivas, se comparado aos processos químicos. Isso economiza energia durante a produção. E temos também químicos dedicados, que não são idênticos do ponto de vista químico, para o produto de substituição, mas oferece novas oportunidades e novas funções e, naturalmente, novos mercados e novas aplicações comerciais. Em Toranja são as biomassas lignocelulósicas. Elas são importantes para os processos que desenvolvemos. Quando você olha do ponto de vista químico, você tem 4 componentes, como percebem em tela. Então, os extrativos que também podem ser utilizados, produtos que podem ser utilizados em aplicações médicas, olhando em mais detalhe. Então, você precisa perturbar essa estrutura. Pode ser uma perturbação mecânica, química ou físico-mecânica. Um dos projetos que eu gostaria de apresentar é o CombiChem Pro. Então, aqui são químicos finos e de plataforma. Isso já vem sendo feito há mais de 100 anos, de maneira muito eficaz, mas
você pode utilizar isso como insumo para fermentação. Então, os açúcares de 5 podem ser convertidos de forma química ou de maneira biotecnológica para químicos de plataforma que você pode utilizar para embalagens. E também extraímos o linho e utilizamos em óleos para aplicações de resina e de plásticos. Dependendo da fonte C, por exemplo, açúcar C5, você também pode produzir outros químicos, por exemplo, ácido silônico, que pode ser utilizado como um agente quelante ou pondo monímero para a produção de polímeros. A gente faz o escalonamento desse processo e desenvolvemos estratégias de purificação dentro do projeto. Outro exemplo é o ácido málico, que é uma outra cepa, né? E aqui do lado direito, isso a gente faz o escalonamento, é uma molécula muito interessante para a indústria de bebidas e alimentos, mas também pode ser para butano, ou como precursor para resinas ou polímeros. O projeto teve grande sucesso dentro de um desenvolvimento junto do Centro de Biomassa e Pesquisa de Biomassa, lá na Alemanha, e o processo já está pronto para a implementação industrial. Se você conseguir combinar o pré-tratamento, processo de pré-tratamento, como eu apresentei, com outras técnicas de extração, por exemplo, a madeira dá a possibilidade de produzir o xileno. Você faz um pré-tratamento para extrair o linho e você também, no final, tem um produto de glicose. Então, você tem um material de alta eficiência que dá outras oportunidades comercial. Então, e diminui também o uso de etanol para a extração do linho, por exemplo. Esses materiais, atualmente, já estão disponíveis depois do escalonamento do processo. Você pode, então, fazer testes para aplicação industrial. Um outro projeto que eu queria mostrar é o projeto europeu chamado Unravel. Aqui temos unidades de piloto para escalar um outro processo chamado Afabila, que foi desenvolvido, e isso dá a oportunidade para produzir uma grande variedade de produtos. Como podem ver do lado direito, produtos químicos e também combustíveis. Alguns exemplos, a gente vê a cinética, a gente desenvolve até TRL5 ou TRL6, pesquisa cinética, e aqui do lado direito, poliuretano, espuma poliuretano, que foi extraída da biomassa. Ou seja, há aqui grandes oportunidades. Outros 2 exemplos que eu gostaria para óleos de plantas, óleos vegetais, um processo foi a epoxidação de ácidos graxos. Você vê a matriz do lado de que você tem aqui o óleo de linhaça e tem outros ácidos graxos não saturados. E você tem moléculas também produzindo vários polímeros e espumas com uma resina de epóxi para tinta e revestimento de piso. Mas também na área de alimentação você tem
oportunidades através de novas tecnologias. Por exemplo, desenvolvemos um processo chamado Etana. É uma extração de uma semente descascada. Utilizamos somente álcool para usar como solvente integrador. E você pode extrair 4 produtos diferentes que vêm dessa semente. Você recebe você consegue tirar o óleo, você extrai uma mistura e com o processo de extração por álcool, você também consegue um produto concentrado altamente proteico e também os ingredientes secundários também podem ser extraídos por seletividade e pode ser utilizado também para aditivos para alimentação, por exemplo. Aqui há várias oportunidades comerciais. Atualmente, estamos também escalonando esse processo para conseguir uma escala maior para proteínas, para a ração animal, mas também alimento para consumo humano. Eu gostaria de terminar com algumas sugestões. Aqui vemos que um crescimento orgânico para atividade de biorefinarias. Eu já mencionei aqui alguns produtos, como a cana-de-açúcar, por exemplo. Se você quiser fabricar um químico inteligente, então você tem oportunidade de comercializar ainda melhor. Não há substituição somente no seu produto, há uma inovação também. Então, há vários tipos de químicos, os mais finos, os específicos, que também podem ser utilizados nessa configuração de biorefinaria e alguns vários produtos podem ser produzidos na mesma unidade. Você precisa de parcerias bastante robustas, então é importante juntar as forças para atravessar as fronteiras. Estamos utilizando todas as demonstrações de tecnologias que vimos nas outras apresentações. A Alemanha também temos a oportunidade de fazer a demonstração dessa tecnologia de forma a aumentar o potencial do mercado, porque quando você demonstra, você consegue comercializar esses produtos no mercado, então você tem uma força de puxar o mercado. Se quiserem me mandar um e-mail ou me ligar, a CBP tem uma plataforma de acesso aberto, principalmente para o escalonamento de processos de biorefinarias. Vocês podem entrar em contato e eu aguardo com interesse as próximas apresentações. Muito obrigada, professor Ankelbeck. Eu tenho muito orgulho em ter a Fraunhofer, Centro Fraunhofer como... Eu agradeço, então, assim nós concluímos a apresentação do painel Uso Industrial da Biomassa e, em seguida, mais um painel que também é contemplado no edital, que é o painel das plantas medicinais e aromáticas.